essa série de resoluções de questões de concurso. Nós estamos vendo agora questões aplicadas na importante prova, né, de concurso público dos Correios, perfeito? É uma prova que foi realizada entre 2009 e 2010, perfeito? E é uma questão interessante, eu acabei de fazê-la, né, por raciocínio aritmético, e vou fazê-la agora usando ainda um conceito de aritmética, mas por regra de 3 simples. Tem um conceito bastante interessante. Vamos fazer? Eu vou reler a questão, né? De aula anterior, diz assim, ó: às 10 horas da manhã parte um automóvel da cidade A para a cidade B com velocidade de 40 km/h. Nessa mesma hora, parte de B para A um automóvel com velocidade de 30 km/h. Se a distância que separa essas duas cidades é de 420 km, esse por hora estava errado no outro e continua errado nesse. Ô, professor, corrige isso para não ficar errado, professor. 420 km. Esses... Tá, faltou o S na outra, faltou o S aqui, repeti, esqueci de corrigir. Esses dois automóveis se cruzarão em que horário e a que distância da cidade A? Perfeito, gente? Vamos lá? 5 itens, um deles é o verdadeiro, a gente já sabe que o verdadeiro é o C, vamos confirmar se é o C realmente. Olha só, gente, vou fazer esse problema por uma resolução usando regra de 3 simples, de uma maneira muito fácil, muito lógica. Quer ver só? Gente, olha só. Um automóvel está viajando a 40 km/h, o outro está viajando a 30 km/h. Vocês vão de concordar comigo que quanto maior a velocidade, maior será a distância que ele percorre. Quanto menor a velocidade, menor será a distância. Então eu percebo o seguinte, ó, as grandezas de distância e as grandezas de velocidade são diretamente proporcionais, então automaticamente elas caem numa regra de 3 simples e direta. Ou seja, x, a distância está para a velocidade 40 km/h, assim como a distância desse outro automóvel que vem de B, 420 menos x. A gente não sabe que a distância de A até B é de 420. Se eu determinei que x seria a distância do A até o ponto de encontro, perfeito? A distância de B até o ponto de encontro seria a diferença, 420 menos x. Perfeito? Então x está para 40, assim como a distância do B, né, 420 menos x, está para a velocidade do B, 30 km/h. Perfeito? Vamos simplificar. Cortei o 0 com 0 para ficar aqui 4 e aqui 3. X está para 4, assim como 240 menos x está para 3. E aí é o algebrismo. Ó. 3x, o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. 3x é igual a 4, que multiplica 420 menos x. Desenvolvendo aqui, eu teria, ó, 3x é igual a 1680 menos 4x. Trouxe o menos 4x, ele veio positivo, juntou-se ao 3x e deu 7x, é igual a 1680, e o meu x, então, dá 240 quilômetros. Perfeito, gente? Né? Na outra resolução, essa foi a segunda conta que nós fizemos aqui, foi a primeira. Perfeito? Mesmo, né? Um caminho diferente, a gente tem um resultado igual, mas, né, na ordem diferente. E aí ficou fácil. Se ele viaja 40 km, né, a cada hora, perfeito. Se ele viajou 240 km, né, se eu dividir 240 km pela velocidade dele, ó, por 40 km por hora, né, isso, ó, ele andou 240 e a cada hora ele anda 40. Se eu dividir 240 por 60, eu terei o tempo que ele levou para fazer isso, ou seja, 6 horas. 240 por 40 dá 6 horas, né? Mas lembra que os dois automóveis, o A e B, saíram exatamente às 10 horas. Então, se o encontro se deu em 6 horas, na verdade, esse encontro aconteceu em que horas? 10 horas foi a hora da partida, mais 6 horas, isso me leva a 16 horas. A minha resposta é 16 horas e 240 minutos, confirmando o que nós vimos na outra videoaula, na videoaula anterior. Perfeito? Letra C. Perfeito, então, gente, tranquilo, uma questão fácil. Foi interessante que nós revemos aqui, vimos... Podemos, né, recordar um pouco de regra de 3 e perceber que esse problema clássico também pode ser feito por regra de 3 simples, né? O importante é o que nisso tudo, né? A gente começa a raciocinar um pouco mais, entendendo um pouco mais, fugindo um pouco daquelas decorebas que a gente é obrigado a aprender. Perfeito, gente? Quem lhes falou? Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito? Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.